O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho e uma mensagem para a vida, é uma mensagem de mudança da vida prática, não é só uma teoria, algo que fica na mente ou nos livros. Irmãos, o Evangelho tem um poder transformador e nós precisamos dar espaço para que essa palavra transforme a nossa vida, o mundo onde a gente vive. Na aula passada, queria só recapitular com vocês uma coisa importante. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a idolatria que existe por trás da prática do pecado. Às vezes nós achamos que idolatria é o culto a uma imagem de escultura, mas não. Pense comigo, nada é mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, para o sentido da nossa vida e para a nossa própria identidade. Mas existe um problema de que nós criamos ídolos facilmente. Irmãos, pense comigo, Deus ele é maior que todas as coisas e nada poderia nos preencher como Deus preenche. Ele nos dá um sentimento de felicidade, de sentido e de identidade que nada no mundo dá. Só que o problema é que nós criamos ídolos. E veja, um ídolo é qualquer coisa além de Jesus Cristo, que é o Deus homem, é qualquer coisa além de Jesus que nós achamos que precisamos ter para ser felizes. É qualquer coisa mais importante para o nosso coração do que Deus. É qualquer coisa que esteja escravizando o nosso coração por meio de desejos desordenados. Bem, com essa palavra que eu estou dizendo, qualquer coisa que eu tente colocar no lugar de Deus como um substituto, aquilo se torna um ídolo. E na verdade, irmãos, não é só um ídolo, mas é algo incompleto que nunca, jamais vai conseguir nos preencher de verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. E nós vimos também, até uma frase que o Martinho Lutero disse muitos anos atrás. Olha que frase interessante quando ele diz: por trás de todo pecado de comportamento está o pecado da idolatria, e por trás de cada ato de idolatria existe uma falta de fé no Evangelho. Irmãos, só para pensar um pouquinho no que ele fala, ele diz: olha, em cada ato errado do nosso comportamento existe sim uma prática de idolatria, que seria o quê? Eu tentando colocar no lugar de Deus alguma coisa para me suprir, eu tentando criar um ídolo, um Deus, algo que me satisfaça ou que me preencha. Ou seja, eu coloquei Deus de lado, rejeitei a orientação, a satisfação que Ele dá, eu tentei colocar outra coisa no lugar, ou seja, coloquei um ídolo. E quando ele diz que, já que eu criei um ídolo, significa que aquilo, significa que eu não tenho fé plena no Evangelho ou no próprio Deus. Veja, quando eu perco a minha confiança, que Deus é suficiente para me suprir, para me fazer saber quem eu sou, para me dar um sentido de propósito na vida, quando eu perco essa consciência e essa fé, eu começo a criar outros meios, outros ídolos, outras pessoas. Isso significa que a minha fé no Evangelho tem diminuído. Eu tenho criado outros meios que jamais vão satisfazer. Deus diz isso, irmãos. Lá no passado, por meio dos profetas, Deus disse isso para a comunidade de Israel, usando um exemplo. Ele disse assim: olha, eu sou para vocês como uma fonte de águas. Eu sou como uma fonte, nem propriamente uma cisterna. Mas ele disse: vocês estão me rejeitando, uma fonte de água fresca, e vocês estão tentando cavar para vocês mesmos as suas próprias cisternas. Só que elas são insuficientes, porque elas são rachadas, elas não conseguem produzir o efeito que vocês esperam. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou uma fonte de água em que você pode beber e se satisfazer, mas você não me quer. Você quer achar a sua água do seu jeito, quer ser feliz do seu jeito, quer ser guiado pelo seu jeito, só que você descobre que você nunca consegue. Então, enquanto o mundo não aceita essa posição de Deus e tenta dar um próprio sentido para a vida, as pessoas não estão conseguindo, irmãos. É só fazer uma olhada aí mundo afora. Cada um está tentando dar um significado para a vida do próprio jeito. E a impressão que eu tenho é que ninguém está conseguindo.
porque o trabalho não realiza, o dinheiro não realiza, os relacionamentos não realizam, os amigos não realizam, as viagens não realizam, os bens materiais não realizam, e a gente fica sempre pulando de galho em galho, tentando achar alguma coisa que realiza de verdade, erguendo ídolos um atrás do outro, mas eles são sempre insuficientes. Irmãos, a idolatria é um grande problema para a nossa comunidade. E quando falo um problema para a comunidade, estou falando comunidade, sociedade, mas também comunidade, igreja. É um alerta, irmãos, cuidado, porque como disse o João Calvino, e eu citei essa frase e ele está certo, eu acho, somos uma constante fábrica de ídolos. Rapidinho nós erguemos ídolos na nossa vida. Rapidinho a gente acha que está trabalhando para ter dinheiro, mas é o dinheiro que está tendo a gente. A gente está trabalhando para ter um corpo legal, mas é o corpo legal que está dominando a gente. A gente acha que está no controle, mas rapidinho a gente descobre que a televisão está controlando a gente, o dinheiro, o corpo, a estética, a opinião das pessoas, que a gente está sendo dominado pelas coisas. E a gente fala, que coisa maluca é essa, né? Cuidado, irmãos, nosso coração precisa ser bem guardado. Hoje, quero falar com vocês um pouquinho sobre o contexto onde a mudança acontece. Idolatria é um perigo, mas nessa aula, quero mostrar para vocês o lugar, o ambiente que Deus preparou para a mudança acontecer. Vamos orar primeiro? Pai, usa, Deus, esse tempo para o nosso crescimento espiritual. Eu sei, Senhor, que nós somos pessoas que têm uma tendência a duvidar do que o Senhor diz. Nós somos facilmente enganados, Pai. Eu sei também que as coisas desse mundo, elas enchem os nossos olhos, tiram a nossa sabedoria, e rapidamente nós nos vemos escravizados daquilo que deveria nos servir. Eu oro nesse momento, Pai, pedindo sabedoria, para que nós saibamos como lidar com os desejos do nosso coração, com as ilusões que nós criamos para a nossa vida, e nos ajuda, Senhor, a criar para nós um caminho de sabedoria, onde o Senhor é o nosso único Deus e a nossa fonte principal de alegria e satisfação. Eu entrego, Pai, o assunto dessa aula, pedindo que o Senhor nos convença de que há um ambiente onde a mudança acontece, e nos ajuda, Deus, a apreciar e valorizar esse contexto que o Senhor preparou. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Filipenses capítulo 2. Eu quero ler com você os primeiros 11 versículos. O texto é conhecido, não é novo, e eu acho que vocês já estão totalmente familiarizados com eles. Mas vamos ler que tem um princípio muito precioso aí. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu quero ler com vocês o primeiro versículo seguindo em diante. Tem um encorajamento e um exemplo. Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há enraizados, entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por partidarismo ou glória vazia, mas por humildade considerem cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas senão e principalmente o que é do outro. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele, existindo e vivendo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação e orgulho o fato de ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou em semelhança humana e foi reconhecido em figura humana. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Então Deus, ele o exaltou de maneira tão grande
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, de maneira que ao nome de Jesus todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto, irmãos, ele traz alguns princípios muito interessantes. Vou fazer uso dos slides e vou te mostrar um pouquinho, de maneira que você possa ver o que ajuda na sua memorização da coisa. Irmãos, um fato claro: o texto ele parece dizer para nós que havia um tipo de egocentrismo naquela igreja que estava produzindo desunião. Você fala: caramba, mas por que ficar usando essas palavras tão difíceis, né? Irmãos, pense. A palavra egocentrismo significa, a palavra ego significa eu, significa que eu estou colocando eu mesmo no centro das coisas. Então pense, onde as pessoas convivem e todo mundo tenta colocar ela mesma no centro, imagina que nós vamos começar a ter problemas, irmãos. Pense, hoje nós somos poucos aqui, mas imagine, nós somos 10 ou 12 pessoas. Se 10 ou 12 pessoas tentarem colocar elas mesmas no centro, imagina o problema. Eu quero ser o centro, mas a Elza quer ser o centro, a Cíntia, o Adilson, o Luiz, cara, todo mundo tenta virar o centro da coisa. O que vai acontecer, irmãos? Nós vamos descobrir que para eu ser o centro, eu tenho que lutar contra você para que você não seja o centro. Aí o que acontece em consequência? Nós entramos num ciclo de disputa, de desunião, onde nós começamos a disputar posição uns com os outros, e isso automaticamente separa e divide pessoas. Num grupo de amigos isso acontece, quando um quer ser o centro das atenções. Numa família, quando alguém quer ser o centro das atenções. Numa igreja, numa empresa, em qualquer grupo de amigos e pessoas. O egocentrismo, irmãos, é um perigo. E parece que ele estava na igreja dos Filipenses, como ele está presente na igreja atual, irmãos. Não estou falando necessariamente dessa igreja, porque graças a Deus eu vejo que há aqui um ambiente onde não há essa disputa, isso é precioso, mas tem igrejas que estão destruídas pelo egocentrismo. As pessoas estão disputando o púlpito, disputando um lugar no altar, se aquilo de fato pode ser chamado de altar, não se sacrifica nada lá, né? Mas as pessoas estão brigando por lugar, e esse é um grande problema, e isso traz de fato um grande conflito. Mas aí nesse cenário de egocentrismo, Paulo então ele faz um chamado para a unidade. Ele chama os cristãos à unidade, irmãos. Mas olha, não é só unidade, vamos ser um, irmãos, todo mundo fala isso, mas olha como Paulo é mais inteligente. Ele dá uma ênfase na mente, no coração e na vontade. Aí é que a história fica prática, irmãos, porque o mundo todo fala sobre unidade. Até os incrédulos, os ímpios falam de unidade. Só que é um negócio assim, tipo, imagine a unidade do mundo. E aí surge os John Lennon da vida, naquela sabedoria estúpida, né? Naquelas músicas tipo o Imagine, aquela música que eu acho depravada, aquela música, né? Porque ele imagina um conceito de unidade onde todo mundo tem que abandonar sua crença e viver acreditando no nada. E ele fala, imagine, se você viver assim, o mundo seria um só. Bem, um só igual ele? Deus que me livre, né? Tá doido, tá louco? Não. Então, o mundo fala disso, mas isso não é bom. É por isso que Paulo diz que para existir unidade tem que haver mente envolvida, o coração, mas também, irmãos, tem que ter a vontade. E esse é o problema do nosso mundo. Como que a gente vai unir as pessoas se as pessoas não têm vontade? Para pensar comigo. Agora eu vou extrapolar num exemplo aqui. Mas a gente sabe, por exemplo, um imã. Pensa num imã. Tem um lado do imã em que ele tem o poder de juntar. E a gente sempre fica admirado com isso, né? Pega o ímã e fica lá juntando, mas você vira o lado inverso, você tenta chegar perto, mas ele fica empurrando o ímã para longe, não é assim? Ele não tem vontade de estar unido. Por um lado tem vontade, pelo outro lado não tem vontade. E a impressão que eu tenho é que quando o ser humano é como o ímã do lado do polo invertido,
Você fica tentando, você junta os elementos lá, mas você junta e faz uma força danada. A hora que você dá uma bobeira, desgruda. E o trem não junta. Às vezes o ser humano é assim, como o ímã do lado que repele. A gente precisa, irmãos, inverter o ímã de lado, para ao invés de ter aquela coisa de que forçamos uma unidade, uma proximidade, e alguém tenta forçar e o trem não acontece, que a gente possa fazer um esforço na nossa vontade de dizer: olha, eu quero ser o imã do lado que quer grudar mesmo. Quero grudar lá com a minha esposa, a esposa com o marido, com os meninos, com os amigos, com os irmãos da igreja. E eu falei: eu quero ser aquele que junta. Não é melhor assim? Mas tem que ter vontade, irmãos. E Paulo então, ele usou umas expressões interessantes. Ele fala: olha, concordem sobre a verdade. Quando ele disse: tenham a mesma forma de pensar. Ele disse: tenham o mesmo amor, amem uns aos outros, trabalhem com o mesmo objetivo, ou seja, tenham um espírito, uma atitude. Olha como essas expressões de Paulo, irmãos, são interessantes. Ele diz: olha, concordem, amem, tenham a mesma atitude, o mesmo espírito. Paulo faz também um chamado para a humildade, e é aqui, irmãos, uma chave para a unidade. Ele diz: coloquem os interesses dos outros acima dos seus próprios. E para que isso aconteça, a gente não pode, irmãos, ter uma ambição egoísta, não. Onde nós colocamos as nossas necessidades acima dos outros, e onde nós nos avaliamos além do que somos, nunca vai ter unidade e nunca vai ter humildade. Olha como esse assunto é importante, irmãos. Às vezes, e isso é muito humano, nós achamos que as nossas necessidades e vontades, e problemas, e alegrias, e sonhos, e desejos, a nossa fome é maior, a nossa tristeza é maior, o meu estresse é maior, a minha dificuldade é maior, tudo meu é maior. E a gente começa então a achar assim que, nossa, como tudo meu é mais intenso que o do resto do mundo, então eu tenho que ter prioridade em tudo. Eu sou mais apressado, eu não tenho, né? E a gente então coloca a nossa necessidade acima da necessidade dos outros. Porque, irmãos, parece que a gente está avaliando a gente de maneira errada. Já parou para pensar nisso? Eu quero chegar lá na fila e quero passar na frente de todo mundo. Eu tive essa experiência, né? Eu me lembro que quando eu fiz aquela viagem para as conferências que eu fui lá no Japão, a gente estava numa fila de passar numa imigração, irmãos de Deus, nossa, tinha umas 300, mais 400 pessoas. É uma chatice aqui, né? Você fica lá na fila, para passar o negócio, aí está aquela novela, aí tinha chegado um voo da Índia. Primeiro, o povo todo diferentão, né? Cheio de pintura, as mulheres, umas pinturas nos braços e tal, uns negócios bem diferentes. Um povo diferente, eu fiquei assim, admirado, né? Aí do nada veio 2 Schumacher, Vettel, de Lewis Hamilton, assim, né? Passaram assim do nosso lado, 2. Quando eu olhei, falei: ué, eu estou nessa fila aqui há um tempão, rapaz. Os Lewis Hamilton já está lá no guichê. Cortaram a fila inteira, assim, descarado. Mas, bem, o povo é um ambiente onde o povo, no geral, não é aquele povo assim que vai criar tumulto, né? Mas todo mundo ficou olhando e pensando: sério mesmo? Nossa, que coisa, sério. E foram. E eu pensei: bem, os irmãos, para pensar. Depois eu fiquei sabendo que é meio cultural, né? O Tiagão me falou e outros me falaram que na Índia é assim. O trânsito é caótico, lá não tem esse sistema de ordem, porque é uma coisa de cultura deles. Mas pensa, eu não posso colocar a minha necessidade acima dos outros. É chato ficar na fila, não é, irmãos? Mas é fila, né? Espera a sua vez aí, não é? É assim que é. Só que às vezes, irmãos, isso é um exemplo básico da vida. Mas em qualquer área, quando nós colocamos o nosso senso de necessidade acima do outro, a gente sempre está fazendo uma análise errada de nós, uma análise errada. E isso nunca contribui para a unidade. Isso se aplica dentro de casa, se aplica no comércio, na igreja, em qualquer lugar. Paulo chama, irmãos, a unidade, mas para ter unidade tem que ter humildade. Bem, vamos pensar um pouquinho e aprofundar um pouquinho sobre
os fundamentos para a unidade e para a humildade. Paulo, no versículo 1, ele tinha dito, né? Se há, irmãos, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdias, completa, né? É a minha alegria. E Paulo então fala 4 coisas. Irmãos, simples, não quero gastar muito tempo. Ele diz: estamos em Cristo, isso é uma motivação. Irmãos, temos muita força em Cristo. Talvez, humanamente falando, você não consiga fazer isso. Humanamente falando, nós somos egoístas. Nós queremos a coisa do nosso jeito, do nosso tempo em primeiro lugar, porque nós somos assim por natureza. Mas se eu tenho Cristo dentro de mim, significa que eu tenho uma nova natureza, um novo poder dentro de mim que me ajuda a ser diferente. Eu quero comer primeiro, quero pegar a maior parte da comida, eu quero entrar primeiro, eu quero ganhar outro lugar, eu não quero ficar em pé, eu quero sentar no primeiro lugar do banco, e eu quero tudo do meu jeito. Mas se Cristo está dentro de mim, significa que existe aqui dentro uma segunda força que me ajuda a ser diferente. Paulo fala sobre a exortação do amor de Cristo. Irmãos, o amor de Cristo é um exemplo para nós. Só quero te dar um exemplo de Cristo. Imagine que um dia Cristo tinha feito um monte de viagem. Ele estava, irmãos, viagem. As viagens, por exemplo, quando Jesus saía da sua casa lá em Cafarnaum, na Galileia, e ia para a região de Jerusalém, era 150 quilômetros de distância. Para ser mais exato, uns 160. E não tinha carro, e Jesus não tinha jumento nem cavalo, era a pé mesmo. Então, imagina, você fala: não, eu saí da minha casa e fui para Jerusalém, 150 quilômetros, é chão, não é? Já imaginou dar um pulo em Belo Horizonte a pé? Você teria que ir a Belo Horizonte e ainda andar metade. Você podia ir daqui lá em Confins, no aeroporto, é isso aí que é, a pé, é longe, não é? Jesus estava viajando, claro, irmãos, nem sempre fazia tudo num dia, né? Fazia uma pausa e parava, óbvio. Mas imagina que você viajou esse tanto todo, está cansado, ensinou, falou, e você gastou ali não só as pernas, mas a garganta, o emocional. Aí você chega em casa e fala: agora eu vou dar uma sentada. Aí o povo fala: ó, Jesus, estão tentando arrombar a porta aí, ó, todo mundo quer te ver. Estão trazendo gente doente, aleijada, endemoniada. O povo está doido para te ver, para o Senhor curar eles. E o povo falou assim: ô Jesus, quer que a gente mande embora? Jesus falou: olha, manda eles entrarem, fala que eu já estou indo. Está doido? Irmãos, estou longe de ser assim. Quem de nós está doido? A gente às vezes só fala: eu só quero um sossego, né? A gente desliga o celular, tranca o portão, fala: eu vou fingir que não estou em casa, né? Mas Jesus não era assim. O bicho era triste mesmo, né? Então, o amor dele é um exemplo. Irmãos, a comunhão do Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. O Espírito Santo que está dentro de mim, ele está dentro de todo mundo que crê. Ele já é, irmãos, uma força que nos une. Ele é um fator de unidade entre nós. E por fim, nós precisamos ter misericórdia, compaixão e afeição, pensando o seguinte: se existe misericórdia para mim, e Deus tem misericórdia de mim, eu preciso ter também para o outro. Lembra da parábola que Jesus disse? O homem que perdoou uma dívida grandiosa de um homem, e esse homem não perdoou uma dívidazinha do outro. Jesus estava contando aquela parábola para dizer: Deus te perdoou pecados, maus pensamentos e atitudes. Deus perdoou você que é uma pessoa ruim. Será que você não podia perdoar o outro? Coisas pequenas, irmãos, simples. Será que a gente não poderia? Irmãos, aqui está o fundamento da unidade e da humildade. Existe força de Cristo em nós. O amor do Cristo é o exemplo. O Espírito Santo já nos une. E se existe misericórdia para mim, e quando eu preciso eu peço, eu preciso também ter misericórdia dos outros, não é? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não espera que todo mundo perdoe a gente, né? A gente apela, fala: não, foi sem intenção, eu quero que haja um jeito de eu sair da enrascada. Mas e aí quando é o outro que precisa do meu perdão e da minha misericórdia? Será que a gente não vai dar? Irmãos, está vendo como esse assunto é sério? Você deve estar perguntando assim: irmão Tiago, o que tem a ver esse assunto com o contexto da mudança, né? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos?
a unidade é necessária, a humildade é necessária, para que a gente consiga viver em comunidade. Sabe por quê? Mudança verdadeira, ela acontece na comunidade. Talvez a gente tenha aquela ilusão assim, né, do monge budista, que está lá no alto da montanha, careca de roupa laranja, que lá que a mudança acontece. Irmãos, não. Mudança ilusória, fora do mundo, porque não é mudança. O contexto de mudança é na comunidade. É na comunidade que a mudança acontece. É o ambiente ideal que favorece, irmãos. E não só é o ambiente onde a mudança pode acontecer, até porque a gente é confrontado aqui. Aqui nós temos que lidar com as escolhas de como agir, e isso contribui na mudança, mas é também o ambiente onde Deus usa as pessoas, as situações para a nossa mudança. Sabe por que estou te falando isso? Se você quiser ter mudança e progresso, esquece a ideia de ficar em casa, esquece a ideia de abandonar a comunidade. Muita gente fala assim: não, vou abandonar esse negócio de igreja, de comunidade, de religião, eu vou abandonar esse negócio de grupo, vou ficar em casa que lá eu vou mudar. Irmãos, lá a gente só vai ficar preso dentro de nós mesmos, das nossas próprias loucuras, das nossas próprias ideias tortas. A gente não vai estar aberto aos conselhos, nós não vamos estar aberto ao que Deus está usando através dos outros. A gente só vai ficar preso dentro de nós. E já imaginou, irmãos, eu preso dentro de mim mesmo? Já imaginou você preso dentro de você? Que tragédia! É tragédia garantida, irmãos. Bem, vou gastar esses últimos slides que eu preparei te mostrando exemplos, coisas, tá bom? Algumas palavras de sabedoria. Pensa aí comigo, essa palavra, irmãos, muito interessante desse escritor bíblico, no livro dele, Amor em Lugares Difíceis. Olha uma coisa que ele fala, como é interessante. Ele diz: a igreja, ela é composta de inimigos naturais. Nossa, doido, radical, né? A igreja é composta de inimigos naturais. O que nos une não são a mesma educação, a mesma raça, os mesmos níveis salariais, a mesma política, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, os mesmos empregos ou qualquer coisa do tipo. Não é isso que nos une. Os cristãos, botam um S aqui, se ajuntam porque todos eles foram salvos por Jesus Cristo e porque todos lhe devem a mesma submissão. Eles são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por causa de Jesus. Irmãos, pode parecer dramático, mas pare para pensar. Nós somos pessoas extremamente diferentes, se a gente for parar para pensar. Criação, profissão, ideia, personalidade. A gente às vezes tem partido político diferente, time diferente, a gente tem salários diferentes, contextos de vida diferentes. Isso nos torna pessoas diferentes. Talvez, se não fosse a fé em Jesus Cristo, nós não estaríamos juntos aqui, porque nós talvez estaríamos em grupos onde haveria mais afinidade nessas coisas. Mas olha como que o amor de Cristo nos aproximou. Nós amamos o mesmo Senhor, fomos amados pelo mesmo Senhor, servimos a Ele, e isso nos colocou juntos, e uma vez juntos a gente descobre que gosta de mais um monte de coisa junto, não é verdade? Caramba, a gente fala: poxa, mas peraí, não é só Cristo que me une agora. Eu descobri que nós gostamos de comer broa lá na casa, lá, que gostamos de comer pizza, né? Que a gente anda de bicicleta, que a gente gosta de futebol, que a gente gosta de conversar. A gente começa a descobrir que gosta tanto de tanta coisa. E a gente vê que, irmãos, humanamente falando, nós éramos para ser inimigos naturais por todas as diferenças que existem. Mas Cristo nos colocou numa posição de aproximação. E a gente acaba, como consequência, descobrindo que somos muito parecidos e que temos muitas coisas em comum. É uma maluquice, irmãos, como a igreja consegue quebrar barreiras que na sociedade são inquebráveis. Parem para imaginar, irmãos,
Rico não gosta de relacionar com o pobre, não é verdade? O rico soberbo não gosta. Como também o pobre tem aversão de rico. E a gente fala, como que esse povo interage? Interage, irmãos, na igreja é assim, uma maluquice, né? Porque parece que a fé coloca as pessoas num nível parecido, não é? Pessoas diferentes, de cores diferentes, de lugares diferentes, elas criam vínculo. A igreja consegue levar as pessoas nisso. É perfeito e pleno, irmãos? Não. Tanto que existem as comunidades dos ricos, dos pobres e aquelas do meio termo, né? Mas é uma pena. Mas a fé em Cristo, ela tem o poder de aproximar e de unir pessoas. Sensacional isso, não é? Bem, um outro cenário importante, nós não vamos ler esse texto de 1 Pedro, mas vocês se lembram que é o texto onde Pedro diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado para declarar as virtudes de Deus. Antes não eram povo, hoje são povo de Deus. Vocês são peregrinos e forasteiros nesse mundo, então vivam de maneira exemplar. É esse texto. Olha como é interessante, irmãos, que o texto fala de maneira enfática na comunidade, no coletivo. É muito insistente. Deus usou Pedro para falar sobre raça, sobre nação, povo, peregrinos, forasteiros. É como se Deus estivesse usando Pedro para falar assim: olha, a comunidade da fé não é uma comunidade de indivíduos, é uma coletividade, é grupo. Raça, irmãos, um elemento só não constitui uma raça. Para ser raça tem que ter mais, tipo raça parda, raça branca, não sei o que, assim por diante. Para ser raça precisa de mais. Ele fala sobre nação, povo, como um bando de peregrinos e forasteiros que vai junto. Pedro fala sobre isso, irmãos. Veja, coletivo, não tem esse negócio de individualidade. O Timothy Keller, que é o autor do livro que eu estou usando, ele fala: jamais conheceremos Deus, jamais mudaremos profundamente e jamais ganharemos o mundo separados da comunidade. Se nós queremos, irmãos, mudança verdadeira para o mundo e para nós, vamos aceitar esse fato. Precisamos disso aqui. Sem isso aqui jamais conseguiríamos. Até porque, irmãos, Deus jamais planejou que o mundo fosse transformado com pessoas sozinhas. Olha para a história bíblica, irmãos. Você já viu alguém que tentou fazer isso sozinho, no braço próprio, por conta própria? Não era assim. E Deus estava sempre procurando unir e aproximar pessoas. E nós, irmãos, precisamos assim ter profundo amor pelos outros, zelo comunitário. Deus trabalha na comunidade. E olha como que Jesus falou isso em João 17, irmãos. Vou ler o texto está aqui. Olha o que Jesus falou. Não precisa nem explicar. Jesus disse: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós. Veja quanto plural. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Irmãos, é a oração de Jesus em João 17. Jesus está orando, falando: Pai, faça deles um, mas que a unidade deles aperfeiçoe ao ponto de que seja uma unidade sensacional mesmo. Incrível isso, não é, irmãos? Se a gente quer ser discípulo, irmãos, a gente precisa entender que o plano de Cristo é comunitário, não é individual. Os últimos slides são algumas citações. Esse homem, irmãos, Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida Junta, Vida, né? Life Together, Vida Comunitária, pode ser assim. Esse homem, irmão, só para vocês entenderem, ele é alemão. Ele era
pastor, líder da igreja luterana da Alemanha, na época do Hitler e da Segunda Guerra Mundial. Então ele foi um cara que combateu fortemente aquela ideia nazista, aquela maluquice. Tem um filme desse cara que é muito interessante, A Vida do Bonhoeffer, muito legal. Ele fala algumas coisas muito interessantes sobre vida comunitária. Ele disse assim: o primeiro serviço que alguém deve aos outros na comunhão é ouvi-los. Olha que interessante, irmãos. O primeiro serviço que nós devemos aos outros na comunhão é ouvi-los. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor pelos outros é aprender a ouvi-los. Ouvir pode ser um serviço maior que falar. Há um tipo de ouvir, um ouvir impaciente, desatento, que apenas aguarda a chance de falar e assim se livrar do outro. Olha como é sábio isso, irmãos. Ouvir é dificílimo, irmãos. Na verdade, ouvir é mais sábio que falar. Só que ouvir não é fácil. A gente às vezes já ouve pensando assim: acaba logo, acaba logo, acaba logo, acaba logo que eu quero falar. Sempre não é assim? E na verdade, irmãos, um grande serviço é ouvir as pessoas. Ouvir costuma ser mais sábio que falar. Só que o nosso mundo está disputando a fala e não o tempo de ouvir. Ele fala que o segundo serviço que um deve realizar pelo outro em uma comunidade cristã é o da ajuda ativa. Isso significa inicialmente a simples assistência em questões pequenas e externas, mas precisamos estar prontos para permitir que sejamos interrompidos por Deus. Ele está constantemente cancelando nossos planos ao nos enviar pessoas com necessidades e pedidos. Podemos ignorar, preocupados com as nossas tarefas mais importantes, como o sacerdote que ignorou, talvez enquanto lia a Bíblia, o homem que havia sido atacado por assaltantes. Sabe o que ele fala, irmãos? Minha primeira maneira de ajudar o mundo é ouvindo, a segunda é de maneira ativa. O Bonhoeffer diz que Deus está constantemente cancelando nossos planos. Eu estava bem pensando, em ir para casa, pegar um almoço, mas se o telefone toca, se alguém bate na minha casa, se alguém me para na rua, mudou os planos. E a pergunta é: será que a gente está disposto a isso? Ele dá um exemplo, eu não aprofundei no exemplo, mas pode se aplicar, e provavelmente está falando do homem que tinha sido atacado por assaltantes na ilustração que Jesus contou. Estava passando um levita, ele não teve tempo. Estava passando um sacerdote, mas ele pensou assim: não tenho tempo para isso, eu estou ocupado. E passa por cima e vai, talvez ali falando da lei de Deus, talvez até lendo e fazendo oração, e pulou por cima do homem que tinha sido agredido. Quem parou para ajudar foi um homem levita rejeitado, um samaritano rejeitado. Pare para pensar, irmãos. Às vezes na nossa jornada religiosa, na nossa vida enquanto servos de Deus, a gente pode estar pulando pelas pessoas, sem criar envolvimento com elas, porque nós temos os nossos planos e as nossas ideias. Será que a gente está pronto para ter os nossos planos cancelados, as nossas ideias canceladas? É um desafio, não é? Abrir mão da série, da TV, do jogo, do passeio, da viagem, talvez até abrir mão de um dinheirinho para poder ajudar e contribuir com alguma coisa. Deus, Ele trabalha cancelando o plano das pessoas, mas depende de dizermos sim ou não. Acabando, irmãos, somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Não somos nós mesmos, por nós mesmos. Nascemos em comunidades, vivemos em comunidades, morremos em comunidades. Seres humanos não são criaturas solitárias e autossuficientes. Jamais seríamos, irmãos, o que somos sozinhos. Você não seria o que é hoje se estivesse vivendo de laranja, cabeça raspada lá no alto do monte no Tibete lá. Não ia ser. Nós somos o que somos porque vivemos no meio das pessoas, e é a vida comunitária que trabalha para o nosso desenvolvimento.
Deus não nos fez autossuficientes, irmãos. Não mesmo. Eu sei que somos pessoas diferentes. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outros mais introvertidos. Uns são pessoas de grupo, outros têm uma tendência a ser mais solitário, caseiro, calado. Mas mesmo esses que são assim, não significa que eles são isolados e autossuficientes. Precisamos de pessoas, irmãos. Precisamos de pessoas. Para acabar, quero fazer uma citação do livro Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Esse livro é espetacular, irmãos. Bem, eu vou traduzir para você, explicar o que está escrito aqui, porque o C.S. Lewis escreve difícil, né? O rapaz é terrível, mas é muito bom. Ele fala sobre os quatro amores: amor de amigo, amor de família, amor amoroso mesmo, né? O amor de relacionamento homem e mulher. E ele fala também sobre esse amor da amizade e o amor mais perfeito, que é o amor que se sacrifica. O livro é espetacular em todos os sentidos. Ele fala: a amizade verdadeira é o menos ciumento dos amores. Para esse amor, compartilhar não é o mesmo que retirar. Vou ler tudo, depois eu falo mais. Ele diz: eu não perco a minha propriedade no outro, porque outros estão entre nós. Isso mostra um pouco do paraíso, porque é a proximidade de semelhança, ou seja, nós em companhia de outras criaturas como nós. Cada alma, vendo Deus à sua maneira, comunica essa visão singular a todos os outros. E assim, quanto mais adquirimos de Deus, tanto mais compartilhamos e mais todos teremos. O que o C.S. Lewis fala, irmãos? Ele era um homem que tinha alguns amigos. Inclusive, um dos grandes amigos do C.S. Lewis é justamente o Tolkien, que é o escritor do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Aquelas duas mentes geniais eram amigos próximos, bem vinculados. E é uma coisa interessante que eles sempre falam muito da amizade, das expressões de amizade. Mas para pensar, irmãos, o nosso conceito de amizade é assim, tipo, eu e tia Elza somos amigos. É nós aqui, ó, não cabe ninguém aqui. Fechou o grupo. Aqui não cabe mais ninguém para entrar no nosso meio. Não é assim que costuma ser, irmãos? Os best friends forever, né? Que só nós aqui, mais ninguém. E lacrou. Só que o C.S. Lewis fala que, isso aí não é amizade verdadeira, não. A amizade é o sentimento menos ciumento de todos. É o menos sentimento, é o menos ciumento, porque a amizade verdadeira entende que quanto mais entram, mais nós temos, e eu nunca perco. Olha, vou te dar um exemplo do que o C.S. Lewis fala. Imagine, irmãos, todos aqui somos amigos. Todos nós temos maneiras de interagir com Deus diferentes. Pela nossa personalidade, nós adoramos a Deus de um jeito, vemos Deus de um jeito. Não é que Deus tem formas diferentes, mas pela minha maneira de ser, eu interajo e recebo de Deus de uma forma. Uns é extravasando, chorando, gritando, outros é cantando, outros é de maneira introspectiva, uns é lendo, outros cantando, outros ajoelhados, outros pulando. Irmãos, e eu estou dando exemplos bobos, mas na nossa maneira de cultuar a Deus, em nossas orações, às vezes nós catamos coisas da palavra que outros não estão catando. Ou seja, irmãos, nós não recebemos de Deus da mesma forma. E não há problema nisso, né? Não é uma comunidade robótica onde só há um jeito, o jeito batista vivo. Deus que livre, né? Ou há o jeito da assembleia. Não é assim, misericórdia. Não é. As pessoas são diferentes. E nós aqui somos diferentes. A nossa maneira de devoção, a nossa maneira de interação com Deus é variada, irmãos. Isso é maravilhoso. E sabe o que é o legal? Como nós extraímos de Deus de maneiras diferentes. Eu expresso para você de Deus ao meu modo. E quando você interage com o Tiago, você vê Deus no Tiago, eu quero acreditar. Quando eu interajo com você, eu vejo Deus na sua vida de maneiras diferentes. Olha que bênção é para mim isso.
Eu vejo Deus na sua vida de um jeito, na do outro de outro, na do outro de outro. Olha como que eu sou abençoado, olha como mais eu recebo. Eu não estou perdendo de ter mais pessoas. Quanto mais amigos entram nesse grupo, irmãos, mais eu vejo Deus através da vida deles. Então, quanto mais amigos eu tenho, eu não estou perdendo amizade, eu não estou perdendo aquela propriedade do meu melhor amigo, que eu não quero dividir com ninguém, porque ele é meu, e se entra um intruso, eu acho que perdi ele para o outro, com ciúme não. Na amizade, irmãos, onde nós estamos aprendendo de Deus e maduros, quanto mais amigos entram, mais eu posso ver Deus no meio deles, e ver Deus de formas diferentes na vida deles. Eu vejo Deus no Adilson de um jeito, no Luiz de outro, na Cíntia de outro, na Simone, na Elza, em cada um de vocês. E vocês vão ver Deus de formas diferentes nas outras pessoas. E quanto mais pessoas são parte dessa comunidade, mais nós vemos de Deus. Irmãos, isso é um plano de Deus. Deus está trabalhando através de mim e te mostrando Ele. O jeito certo é o jeito do Tiago? Não. O jeito certo é o da Cíntia? Não. Não há um único jeito, irmãos. Deus trabalha na diversidade, e essa é uma coisa preciosa. Comunidade envolve diferenças, e Deus, Ele planejou a comunidade para que isso acontecesse. Já imaginou se todo mundo na comunidade fosse igual ao Tiago, ou se fosse igual ao você? Você ia falar, meu, que lugar detestável, né? A gente talvez ia descobrir como que a gente é difícil e esquisito, né? A gente fala, meu, até que eu sou uma pessoa estranha, né? Mas graças a Deus, irmãos, que tem essa diversidade. Está vendo como que é preciosa a amizade? Especialmente a amizade do povo de Deus.